Olá! Então hoje vamos começar a nossa primeira aula, os enigmas do Price Action. Primeiro módulo, nós vamos falar sobre rastreando a origem e a causa do movimento. E por que os enigmas do Price Action? Nós estamos falando da ação do preço, em como ler fluente a ação do preço e utilizando apenas os candlesticks, tá? Então, na verdade, o que vocês vão aprender neste primeiro módulo e em todo o curso, a proposta para vocês e o que eu vou ensinar a vocês é falar grafiquez, tá? O que é falar grafiquez? É ler todo o gráfico, ler toda a movimentação do preço, de compra e venda, tudo somente através dos candlesticks. Nós não vamos precisar de nenhum indicador, de médias, de nada disso. Nós só vamos identificar onde está a força do movimento, onde é comprador, onde é vendedor, tudo através dos candles, tá bom? Então, o principal, a primeira coisa para falar grafiquez, para entender tudo isso, é entender a origem do movimento, de onde partiu essa ordem de venda, essa ordem de compra tão importante, capaz de mover o preço. E aí depois nós vamos entender a causa, né? Por que que o preço subiu, por que que caiu, de onde veio essa força, tá? Então, nós vamos entender tudo isso nessa aula, nesse primeiro módulo. Então, vamos avançar aqui para entender, então, primeiro, a origem do movimento, tá? Então, eles revelarão os interesses de compra e venda fundamentais que moldarão o mercado, tornando essencial a habilidade de detectá-los. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, antes de tudo, é pontuar, marcar a origem dos movimentos, tá bom? E aprofundar o conhecimento em como negociar em resposta a estas influências. Uma vez que você sabe onde está a força de venda, qual é o local dela? Onde está a força de compra? Qual é o local principal da força de compra? Aí vocês vão aprender a negociar nesses momentos, junto com essas forças, tá? Então, observar atentamente a raiz dos movimentos e agir de maneira apropriada diante deles nos conduz à conquista da eficácia na execução dos trades. Uma vez que nós estamos negociando junto com a força, né, nós teremos com certeza eficácia nos nossos trades, porque nós estamos negociando de onde realmente o preço é capaz de promover uma movimentação, seja de alta, seja de baixa, tá? Então, o preço, ele, para que ocorra uma alta, ele parte de algum lugar, tá? Então, vamos supor que aqui daqui originou uma alta de 800 pontos no índice. De onde partiu essa ordem? De onde partiu essa ordem é uma distribuição de preço, tá? Conhecido também como order block, né? Distribuição de ordem, tá? Mas a gente olha apenas como origem do movimento. Origem do movimento, tudo bem? Então, esta origem do movimento, ela pode ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer através de uma reversão rápida, uma reversão lenta, através de uma lateralização. Tudo isso nós veremos nas próximas aulas, nos próximos slides que eu vou apresentar para vocês. Mas nesse primeiro momento, e o mais importante da linguagem dos candles, da linguagem do preço, é você saber identificar onde estão essas grandes influências, essas zonas de poder, é a zona que realmente move o preço, tá? Então, aqui eu tenho o gráfico do mini índice,
eu printei uma tela aqui do H4 para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando o preço ele tem um movimento de queda fluida, de queda, tá? Aqui o preço caiu, caiu, caiu. Quando há uma troca de poder e ele faz uma barra verde, uma barra de comprador, uma troca de poder, ele está negando toda essa oferta de queda. Por que que ele consegue negar essa oferta de queda? Porque ele é tão forte o suficiente, capaz de consumir todas elas e consumir uma a uma até elevar o preço à origem deste movimento. E isso faz com que o preço faça uma reversão de movimento, de queda para alta, tá? Então, vamos entender melhor isso. De onde partiu, por exemplo, aqui, vamos a todos os exemplos que eu deixei para vocês, de onde partiu essa barra fluida? Essa barra aqui é uma barra do H4, é uma barra que tem 1000 pontos, ela pode ter 700 pontos, 800 pontos, vai estar dentro mais ou menos dessa quantidade. Então, é uma oferta grande de alta. De onde partiu a decisão, a ordem para esta barra cair? Aqui pelo H4, ela partiu deste ponto, tá? Então, é isso que vocês vão marcar. É uma caixinha, o primeiro candle que deu origem à movimentação de queda. E depois disso, o preço caiu tudo isso, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui uma barra de ignição, essas barras grandes nós chamamos de barra de ignição, as barras que iniciam o movimento. De onde partiu essa barra? Partiu deste primeiro candle aqui, tá? Então, as marcações são feitas sempre no último candle dessa alta. Então, vocês vão observar no gráfico de vocês, vocês podem observar, talvez vocês nunca tenham prestado atenção nisso, mas toda vez que ocorre uma movimentação fluida, uma oferta grande de alta, e ela é travada e perde a mínima, né, por um candle, toda vez que isso acontece, o preço vai cair consideravelmente, tá? Aqui é a mesma coisa, olha. Depois de uma grande queda, uma queda fluida, vocês vão observar que se há uma trava, ou seja, o comprador consegue virar aqui e fechar um candle positivo, vai haver uma movimentação considerável ao contrário. Então, só sabendo disso, toda vez que vocês verem agora que o gráfico subiu muito, por exemplo, aqui no H4, e ele fez um candle de venda, isso significa que ele trocou o poder. Se ele confirmar aqui abaixo, tanto ele pode buscar a origem desse movimento novamente, como ele buscou aqui, tá? Ou ele pode parar em uma outra zona de compradores. Essa questão de até onde ele pode ir, nós vamos abordar mais para frente, tá? O que eu quero que vocês entendam agora é o poder dessa mudança de valores de comprador para vendedor, toda vez que há uma movimentação considerável. Então, aqui um movimento grande de queda. Aí, o que aconteceu? Ele fez um candlezinho, olha só, uma travinha. Somente isso significa que já houve uma inversão de valor, uma troca de poder. Quando você está operando este momento e você vê isso acontecendo, você vai esperar que tenha, claro, a confirmação aqui para subir e ele vai buscar a próxima resistência, tá? Mas, se você observa nesta foto aqui no todo, vamos observar juntos aqui no todo. Toda vez que o preço fez essa fluidez, tá? Ele fez a fluidez. Então, vamos lá, vou deixar tudo uma cor única para entender. Toda vez que ele faz um movimento fluido, uma grande oferta de alta, e ele é travado, você teria uma ótima operação de venda aqui, certo? Teria pegado pelo menos uns 600 pontos no índice.
uma grande movimentação de queda, foi travado, você vai ter uma pontuação altíssima de compra aqui, uns 1.000 pontos. Uma grande oferta de alta, teve uma trava, um candlezinho de trava, confirmou, você vai ter uma grande movimentação de queda. Vocês estão vendo? Isso daqui é agora, do último mês, os últimos dias eu peguei aqui, do final de agosto, início de setembro, tá? Então, vocês observam se vocês deixassem para operar no H4, somente após a quebra de um grande movimento fluido, quantos pontos vocês teriam pegado? E a forma, a eficácia que é esses trades, porque você se posiciona numa operação grande, olha só, movimento fluido, houve a quebra aqui, tá? E o preço cai consideravelmente. Então, aqui a gente está olhando pelo H4, mas depois a gente vai olhar nas outras aulas também, que nós vamos aprofundar, como a gente trabalha esses momentos aqui em múltiplos tempos gráficos, tá? Então, quando a gente vê que ocorreu essa mudança de poder, aqui o mercado estava subindo, ocorreu a mudança de poder, a gente vai ver como essa mudança de poder ocorreu, e aí existem várias formas que ela ocorre. Isso daqui nós estamos falando de reversão do movimento, tá? Essa reversão ela pode ser de algumas maneiras, já vamos abordar também. E aí quando a gente descer nos tempos menores, nós vamos entender como que essa reversão aconteceu. Dependendo da forma que ela aconteceu, é que nós vamos saber até onde vai o movimento depois dessa reversão, tá? Então, nós vamos ver tudo isso. Agora, o que eu quero que vocês entendam e aprendam nesse início é marcar os candles, especificamente apenas marcar o candle que deu origem ao movimento, tá? Então, você poderia, por exemplo, marcar aqui, olha, esse candle aqui é a origem desse movimento de alta, certo? Que não está marcado aqui. Esse daqui, eu posso conseguir a origem dessa barra de ignição, tá? Então, vocês vão começar a fazer exatamente isso, marcar as origens dos movimentos. Eu posso considerar que esse daqui, olha, que eu não marquei no exemplo, é a origem também desta alta. Antes desse candle cair, ele subiu tudo isso, certo? Então, aqui eu tenho uma ordem de compra. Vocês estão marcando as ordens de compra e venda. E aí, se vocês marcam, assim, os picos, né? Os maiores, depois de um movimento fluido, as suas operações serão muito mais eficientes. Porque vocês estão marcando as zonas que têm maior poder. São as principais, por isso que eu marquei aqui. Só essas dos topos, tá? Depois espera o preço fazer um movimento longo e aí você vai pontuar a reversão. Espera ele fazer um movimento longo, vai pontuar a reversão, tá? Depois que ele anda umas 3, 4 barras, esse daqui foi maravilhoso. Olha só essa queda que foi possível pegar aqui. E aí ele ainda aceita essa oferta aqui de queda, né? Então, aqui também uma barrona fluida, foi maravilhoso pegar esse retorno. Então, vocês estão entendendo que só com esta informação de saber a origem do movimento já é a base da leitura do preço, até porque quando o preço volta nesse local, então vamos supor, daqui partiu, desta origem, dessa ordem, partiu toda essa queda, certo? Então, vamos lá. Desta ordem, partiu toda esta queda. Você não pegou a queda, tudo bem, mas isso precisa estar marcado, porque quando o preço voltar lá, ele vai sofrer novamente a ação desses vendedores, que é exatamente o que aconteceu aqui, vocês estão vendo? Que ele toca aqui na linha, na ordem de vendedores, e muitos vendedores, né, com interesse, eles continuam com interesse de jogar o preço para baixo. Desta primeira tentativa, eles não conseguiram, eles foram brecados aqui, olha, por compradores tão fortes quanto ele.
e jogou ele lá para cima de novo. Então, quando ele tem a oportunidade de novo e o preço chega lá, ele quer novamente jogar o preço para baixo. Então, isso vai acontecer o tempo todo, tá? Quando, aqui, por exemplo, aqui foi a ordem de vendedores, certo? Quando o preço chega lá, e aí vocês vão ter que esperar e saber agir o que fazer aqui, porque talvez os compradores chegam com força e conseguem adentrar, invadir essa zona de vendedor aqui. E quando isso acontece, é aqueles casos que eu falo, gente, vai lateralizar. Por quê? Porque vai ter briga. Vai ter briga aqui de comprador e vendedor. Uma vez que o comprador consegue fechar uma barra aqui dentro da linha, da zona, que quem comanda são os vendedores, começa a acontecer a lateralização, as falhas, porque o comprador vai tentar passar aqui, ó, para cima, tá? Para invadir essa linha que quem manda são os vendedores. Então, toda a nossa operação, tudo que a gente vai fazer é em torno dessa base, desses locais. Se eu estou operando em outras zonas, por exemplo, aqui no meio, operações feitas aqui em zonas de flutuação do mercado, onde o mercado está indo ainda ao objetivo dele. E o objetivo dele é sempre buscar os compradores e os vendedores, porque é onde tem liquidez. O que é a liquidez? É onde está o dinheiro, onde tem players posicionados, tá? Onde tem dinheiro no mercado. Então, se eu quero consumir os lotes de compra, eu tenho que buscar os vendedores que são capazes de consumir os meus lotes de compra. Se eu tenho lotes de venda, onde eu coloquei muita venda, somente os compradores que são capazes de consumir esses lotes. Aqui eu não tenho comprador que vai consumir esse lote, então o preço vai oscilar. Estão entendendo? Então, essa localização, essa origem é toda a principal base, tá? Para a gente aprender a linguagem do preço, a falar grafiquez, aqui é o ABC, tá? Então, vocês vão aprender a fazer essas marcações, tudo bem? Então, o que vocês estão vendo é que toda vez que ocorre isso, acontece a reversão, a troca de poder de comprador para vendedor. Então, nós estamos falando de quê? Estamos falando de reversão, certo? Então, agora vamos dar uma olhada aqui nas reversões. Como elas podem ocorrer? Então, as reversões são trocas de poder, tá? Troca de poder de comprador para vendedor. As reversões desempenham um papel essencial na determinação dos níveis de preço que separam compradores de vendedores. Então, as linhas que a gente marca, e eu sempre falo, né? Essa linha separa o comprador do vendedor. É exatamente nesses pontos de origem, a principal. Claro que existem outras, tá? Existem outras também que serão abordadas mais para frente, mas estas são as principais, tá? Então, elas separam compradores e vendedores, onde o mercado pode encontrar barreiras que interrompem o equilíbrio de oferta e demanda. Então, o que acontece? Se eu sou comprador e eu estou fazendo uma oferta de elevação dos preços, certo? Eu preciso do aceite, do pullback para continuar, né? Para continuar. Só que nesse momento dessa oferta, eu encontro uma ordem gigantesca de vendedores, tão capaz de consumir todos esses meus lotes. Ela é tão forte quanto. Então, eu não vou conseguir continuar. Ele vai fazer com que os preços caiam, tá? Então, é por isso que ele interrompe o equilíbrio de oferta e demanda. Então, aqui é uma oferta e ele foi interrompido por essa zona de vendedores, tá? Então, compreender esses pontos de reversão é crucial, pois nesses locais os preços frequentemente enfrentam desafios significativos
antes de continuar sua trajetória ou mudar de direção, resultando em períodos de consolidação chamados pullbacks. Muitas vezes ele até consegue passar, certo? E claro que algumas vezes ele vai passar, porém ele vai encontrar dificuldade. Ele vai fazer um pullback, uma correção, ou ele vai fazer uma lateralização, ou ele vai adentrar a zona de ordem e vai fazer provocar duplas falhas. Ele vai ter que acumular lotes para conseguir passar, então ele vai encontrar dificuldade. E a gente tem que saber como agir nesses momentos e o principal, entender quem está no comando. Até então, a gente sabia quem estava no comando. E quando esse comando troca de poder? A gente precisa saber identificar quando ele troca de poder e ir a favor da força, tá? Então, para identificar esses pontos, é necessário realizar uma análise minuciosa do histórico de eventos do mercado. É por isso que a gente precisa olhar o histórico. A gente precisa trabalhar no Infut, no WDO Fut, para buscar como o preço se comportou lá atrás, porque o preço tem memória. Então, a gente precisa trabalhar histórico, são preços maiores, H4, diário, semanal, tudo isso para entender e para que a gente possa mapear as zonas de compradores e vendedores, tá? Então, isso permite aos traders mapear áreas de suporte, onde os preços costumam encontrar apoio, e áreas de resistência, onde a pressão vendedora é mais pronunciada. Essa análise retrospectiva forma-se informações valiosas e valiosíssimas, tá, pessoal? Para tomar decisões informadas e eficazes no momento certo. Então, vocês estão vendo como é importante vocês saberem o local de ordem. É o local onde tem vendedores, onde tem compradores. É o mais importante de tudo. Vocês sabendo disso, vocês já estão a um passo muito acima na leitura, na interpretação do preço. Principalmente se você deixa para operar somente nesses locais, nessas regiões de força. Não há necessidade de operar em zonas de flutuação, zonas que o preço não tem força. Ele está apenas a caminho daquela ordem que saiu, daquele ponto que vocês já saberão qual é, tá bom? Então, essas reversões, elas podem ocorrer de quatro maneiras, né? Então, nós vamos falar da causa do movimento. Por que ocorreu esse movimento? Porque o preço estava caindo e teve um desbalanceamento de oferta e demanda. Por que ele não aceitou? Por que ele não conseguiu passar? Então, agora nós vamos falar da causa do movimento, tá? E essa causa do movimento é a origem do movimento, né? Ele estava subindo e resolveu cair. Então, dali originou a queda, certo? Então, essa reversão, ela pode ser lenta ou de 180 graus. Quando a gente fala 180 graus, é uma reversão rápida, que ela ocorre instantaneamente. É o Bull 180, tá? Então, a reversão, ele devolve, o mercado está subindo, ele tem uma dificuldade para devolver, certo? E depois ele devolve, ou ele está subindo e ele cai bruscamente, tá? É o que nós chamamos de reversão lenta ou reversão instantânea. Temos também a lateralização. A lateralização é uma indecisão do preço e ela acaba acumulando capital. Então, isso faz com que o preço também inicie um movimento fluido, uma movimentação grande, tá? Então, o preço estava caindo, ele finalizou o movimento e aí ele ficou indeciso, sem saber para que lado ia, ele começa a lateralizar e a partir dessa lateralização, devido ao mercado estar capitalizado, vai ocorrer uma barra de ignição, um movimento fluido também. E em tempos grandes, esses movimentos também são excelentes operações. Também é uma origem do movimento,
né? Essa origem do movimento, ela pode acontecer por uma ignição, como eu acabei de falar aqui. Essa ignição, ela pode ocorrer não só após uma lateralização, tá? Essa ignição, ela pode ocorrer também após uma reversão lenta, porque também a reversão lenta, ela acumula capital. Então, vai produzir também uma barra de ignição. E o movimento começa também por uma exaustão. A exaustão, na verdade, ela é o fim do movimento, certo? Mas toda vez que a gente consegue identificar o fim de um movimento por uma exaustão, nós estamos cientes de que vai iniciar um movimento para o lado contrário. Então, por isso que a gente coloca a exaustão como também fazendo parte da causa de um movimento de reversão. Porque sempre uma barra de exaustão faz com que os preços andem para o lado contrário. Então, tudo aqui é o que causa reversão, tá? Então, agora vamos ver cada um deles detalhadamente, tá bom? Vamos lá. Cada um deles separadamente. Eu tô passando bem a base para vocês, tá? Então, tranquilo. O que eu quero que vocês aprendam primeiro é realmente esta base, saber de onde surgem os movimentos, a origem do preço, tá? É o principal, então nós vamos falar devagar mesmo, porque essa parte vai fazer total diferença em tudo que vocês vão aprender no decorrer do curso daqui para frente, tá? Então, vocês precisam saber identificar a origem do movimento e depois saber identificar a causa dessa origem, tá? Como ocorreu esta origem. Porque se você sabe como ocorreu esta origem, você vai saber como o mercado vai se comportar depois dessa reversão. Então, por exemplo, a reversão lenta. Então, vamos lá. Como eu já expliquei, a reversão lenta, como que ela é? É uma barra de força que conclui um movimento prévio e, de maneira gradual, formam-se barras menores no corpo desta barra. Então, aqui nós temos uma pernada de alta, tá? Essa daqui é a última barra do movimento prévio, quero dizer, a última barra desta alta. Então, você quer marcar uma linha aqui e uma linha aqui para saber se ela vai ser revertida, correto? Como eu mostrei lá no H4. Como ocorreu esta reversão? Esta reversão ocorreu com 4 barras, olha, 1, 2, 3, 4 barras. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de um tempo gráfico de 30 minutos, tá? Aqui são 30 minutos. Essa barra aqui, uma única barra, ela demorou 30 minutos para se formar. E para reverter ela, ele já precisou de 4 barras de 30 minutos, certo? Então, ele precisou de 120 minutos para reverter uma única barra de 30 minutos. Aqui é 30, né, pessoal? Coloquei 3. De 30 minutos. Ele precisou apenas de uma barra. Para fazer a ignição, certo? Então, isso daqui você já pode considerar como também uma barra de exaustão. Então, quando ele forma várias barras, nós chamamos de uma reversão lenta. Esta reversão lenta, ela costuma produzir barra de ignição, um movimento de força no sentido contrário, tá? Então, por isso é importante você saber como ocorreu essa reversão. E aí, uma reversão que aconteceu lá no H4, você só vai conseguir ver isso se você abrir o 30 minutos. Isso nós vamos estudar nos múltiplos tempos gráficos, tá? Para você conseguir fazer esta identificação. Então, vamos lá. Esse processo provoca uma transição de poder e muda a direção do movimento. Geralmente, produz barra de ignição, pois, devido ao acúmulo, o mercado fica capitalizado. Quando ele está fazendo 30 minutos aqui, mais 30 minutos aqui, mais 30, ele está acumulando capital, tentando
estourar a região. Então, quanto mais tempo ele trabalha nessa região, mais capitalizado ele está. Por isso que quando ele estoura com força, produzindo barra de ignição, tá? Então, o que vocês devem entender para vocês saberem o que é uma reversão lenta? Toda vez que o mercado faz uma última movimentação, você vai marcar a última barra, tá? Vocês vão marcar a última barra do movimento, certo? E aí, vocês vão ficar esperando perder aqui, a abertura dessa barra. Para que você faça a operação, isso também eu vou explicar mais para frente. É preciso que seja fechada uma barra abaixo, é necessário que seja feito o pullback para produzir a barra de ignição. Aí, vocês vão calcular a liquidez e ver onde está o suporte que essa barra vai parar. Então, vocês vão entender tudo isso, mas toda vez que acontece esse processo, principalmente lá no H4, a probabilidade de que ele produza esse movimento e não consiga mais voltar a partir desse ponto, ela é altíssima, tá? Por isso que é uma leitura muito eficiente. Se ele já nega essa oferta de alta e ele nega gradativamente, e esse processo é feito lá no H4, um tempo mãe que tem poder, consegue fechar barras abaixo, esses compradores aqui dificilmente, se a força dele veio daqui, ele não tem força para jogar esse preço para cá. Então, é praticamente obrigatório que ele volte lá, no início, tá? Aqui não é a origem, olha, aí vocês já vão começar a entender como o preço funciona. Essa barrinha aqui é a origem dessa barrona de ignição, certo? É daqui onde saiu toda a força compradora. Os compradores que têm força, eles estão aqui, correto? Eles estão aqui, né? Aqui estão os compradores de força. Comprador, todos os compradores estão aqui. Essa minha caneta não está me ajudando a escrever, não, gente. Todos os compradores estão aqui, tá? Então, se há uma reversão, se os vendedores entram com tudo, essa reversão, vocês acham, vamos lá, que ela vai parar aqui no meio, e conseguir voltar lá para cima de novo? Daqui, por exemplo, ela veio até aqui. E daqui ela vai conseguir subir lá onde ela quer? Não vai, né, gente? Se os compradores fortes estão aqui, então, obviamente, que esse preço vai cair e vai chegar aqui. Vocês estão entendendo? Então, lá, quando a gente faz a nossa análise, o nosso mapeamento, a gente tem o quê? A gente tem essa linha marcada, a gente tem esta linha marcada. O que a gente marcou aqui? Nós marcamos a origem da alta e nós estamos marcando a origem da queda. E a gente sabe que um vai buscar o outro. Vocês estão vendo só que interessante? E aí, quando esse preço consegue adentrar aqui, olha, essa zona de comprador aqui, fechou uma barra dentro, aí vai acontecer uma briga. Tá vendo que aí já teve um pavio? O pavio é demanda, certo? O pavio, a gente sabe que quando o preço faz pavio é porque ele está fazendo uma demanda lá nos 5 minutos, para ele conseguir voltar a ser comprador. Então, desse ponto aqui, que vocês vão entender também mais para frente, é a correção ponto zero, correção de 100%, quando o preço volta no local de origem, é a correção de 100%, tá? Então, aqui, partiu daqui o preço, então, quando o preço chegar aqui para alta, também ele está corrigindo 100%. Ele volta para a zona de vendedor e se ele adentrar aqui, olha, aqui dentro dessa caixinha, ele já volta para a zona neutra, ele já está em briga. Aqui nem comprador e nem vendedor não tem mais poder. E aí é o momento que vocês vão esperar o lado vencer dessa briga para vocês entrarem na operação e fazer todos os outros processos que a gente faz, de saber a liquidez e tudo mais que vocês vão aprender, tá?
Foquem agora apenas em entender o motivo da reversão e o local da reversão, tá? Então, a origem do movimento de alta, a origem do movimento de queda e como aconteceu essa inversão de valores. Nessa primeira aula, o que vocês têm que aprender é apenas isso, então foquem nisso. O mais, eu só estou abrindo filtros para as próximas aulas que vocês ainda vão aprender. Então, não precisam saber de nada disso ainda, tá? Então, olha só o que eu tenho aqui agora. Reversão imediata ou 180. Após uma forte movimentação do preço, ocorre a formação de outra barra igualmente robusta, indicando uma mudança imediata no sentido do mercado. Essas duas barras opostas sinalizam o início de uma movimentação na direção oposta, que pode continuar até encontrar o próximo nível de suporte ou resistência. No entanto, se houver níveis de suporte e resistência próximos, pode ocorrer uma lateralização, onde há um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Então, você está vendo a importância que é saber a forma que ocorreu essa reversão? Aqui agora nós temos uma reversão rápida. O que acontece com uma reversão rápida? Aqui é a nossa última barra fluida do movimento, que vai ser marcada, a última barra de alta, tá? Esta é a última barra de alta. Imediatamente veio uma força vendedora tão forte quanto e fez, reverteu ela inteira, fechou aqui abaixo, olha. Ela precisa fechar abaixo, tá? Então, ela, nos mesmos 30 minutos, ela reverteu totalmente. Porém, quando ocorre esta movimentação, ela não costuma ir direto na origem. Onde está a origem dessa alta? Essa origem está aqui, tá? Devido à briga ser instantânea e ele não acumulou capital aqui, como na reversão temporária, ela não vai direto. Onde tiver um suporte, por exemplo, aqui tem um suporte, olha. Esse suporte já vai travar essa movimentação e vai provocar uma lateralização para depois ele passar e conseguir chegar na origem. Mas você vê que ele chega na origem, certo? Então, vamos lá. Ela já não cai com tanta força como quando ocorre a reversão lenta. Então, a reversão lenta, vocês têm que estar preparados para pegar uma força, uma barra de ignição, estar dentro dessa força. Quando vocês veem que a reversão ocorreu de forma imediata, embora pareça que seja mais forte, né? É mais forte porque foi imediata. Geralmente não é assim que acontece. Essa reversão, ela costuma bater no primeiro suporte, como aqui é o primeiro suporte, aí ela vai buscar a correção, tá? Então, sempre que houver uma reversão imediata, vocês vão esperar a correção, tá? Para depois ela cair. Ela vai parar onde tiver resistência, porque ela não está tão forte. Então, aqui é um topo, é uma resistência. Aí ela pode lateralizar, tá? Então, os movimentos ocorrem tudo de acordo com como acontece a reversão. Vocês estão entendendo? Que legal? Mas o objetivo, sim, dessa reversão é buscar a origem dos compradores. Aonde está a origem? A origem está aqui, certo? Olha, na máxima aqui. E ele vai buscar certinho a origem. Mas vocês têm que estar preparados para como vai ocorrer essa movimentação do preço, uma vez que vocês identificaram como aconteceu a reversão, tá? Essa reversão aqui, que foi uma reversão imediata. Tudo bem? Então, quando vocês olham lá no H4, vocês estão estudando o preço lá no H4, tá? Vocês não estão pegando... Aqui eu só estou dando um modelo de reversão. Aí vocês veem aquela fluidez toda lá grandona. Aí, de repente, ele faz uma barra de vendedores. Imediatamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão esperar esse H4 fechar essa barra vendedora.
Aí vocês vão marcar uma linha aqui, outra linha aqui, né? Isso daqui é considerado um fundo, tá? Isso é um fundo. E aí vocês vão olhar lá no 30 minutos como que tá acontecendo esse processo aqui dentro, essa reversão. Aí vocês vão ver se essa reversão ela foi imediata, se essa reversão ela foi lenta, teve várias barras, e a partir daí vocês vão entender como que vai ser essa queda, como que essa queda vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, todo esse processo de reversão depende de como ela aconteceu, porque há momentos em que ele acumula lote, vai haver momentos em que ele vai tentar romper também, para depois ele reverter, tá? Então, tudo isso nós vamos aprender e vocês vão saber identificar cada um desses momentos, tá bom? Então, essa foi a reversão imediata, tá? Reversão imediata é onde ele... Então, sempre agora, vocês já sabem que a origem do movimento, essa origem pode ser uma barra de exaustão, tá vendo? Ela originou a queda, por isso que a gente coloca lá como origem. Então, o importante é vocês saberem de onde partiu o movimento. Nesse primeiro momento, vocês vão aprender de onde partiu o movimento do todo. Mais para frente, vocês vão também aprender de onde partiu o movimento da barra, porque isso também vai ser importante para vocês, tá? Então, nós vamos aprender a ler todo o preço. É realmente falar grafiquez. Vocês vão ler tudo sem precisar de absolutamente nada, porque tudo aqui, toda a oferta, demanda, defesa, tudo está compilado nos candles. Os candlesticks foi feito para isso, certo? Então, agora lateralização. Lateralizações ocorrem quando os preços chegam em zonas de suporte e resistência, geralmente em correções de 100%, onde as ofertas já foram liquidadas e há uma indecisão no movimento. Elas ocorrem também em pontos de reversão em zonas de poder. Então, em que momento vocês vão esperar uma lateralização, tá? E vocês já vão estar cientes de que o preço pode lateralizar. Aqui é a origem do movimento, certo? Desse movimento de alta. Então, vocês já vão saber marcar a origem e vocês já vão ter esse ponto marcado. Essa é a origem do movimento que produziu essa alta. Aqui, vocês vão ter uma oferta de queda. Uma oferta de queda que quando há um pullback e ela continua, aí vocês vão calcular que essa oferta ela já foi paga. Depois vocês vão aprender isso na liquidez, mas só de saber que ele já chegou na origem, vocês já sabem que ele fez a correção de 100% do movimento, certo? 100%. Chegou na origem, fez a correção de 100%. Então, nesses momentos, o preço costuma lateralizar, porque ele vai ficar indeciso, sem saber para onde ir agora. Em quem está no comando? Agora, vendedor ou comprador? Ele no primeiro momento, ele foi comprador, mas ele precisa confirmar isso ainda para você, tá? Então, geralmente, quando chega nesses pontos, o preço costuma ficar indeciso, lateralizar, principalmente quando ele paga o final o 100% de uma oferta, tá? Outro momento que ele costuma lateralizar é quando ele está fazendo a inversão de valores, quando ele está fazendo a tentativa de reversão. Então, aqui, o que aconteceu? Como que é a tentativa de reversão, de troca de poder? Aqui nós temos um fundo, certo? Olha só, aqui é um fundo, é uma origem desse movimento de alta, tá? E aí, se vocês forem analisar, olha, aqui é um topo e aqui é um fundo. Quando esta barra de ignição ela passa para baixo, ela rompe esse fundo. E aqui, observem que há uma tentativa de troca de poder. Esse não é um movimento que origina a alta, quando ele faz essa troca de poder aqui, essa caixinha, certo?
Então, ele tentou fazer com que os preços subissem aqui. Só que ele está no fundo, então ele precisaria reverter, ele precisa ter muito mais força para conseguir reverter esse fundo e continuar e dar início à alta a partir daqui. Então, nesses momentos, quando ocorre esse tipo de origem e está localizado em um fundo anterior, o mercado costuma também lateralizar. É quando ele precisa ganhar força para tentar romper. E aí como que ele ganha força? Às vezes é buscando liquidez, mas a maioria das vezes, nesses casos aqui de reversão e de correção de 100%, é lateralizando que ele faz isso, tá? Aqui eu estou num tempo do H4, então essa barrinha de indecisão aqui, olha, esse candle que vocês estão vendo aqui, isso daqui foi uma super lateralização lá no 2 minutos e no 5 minutos. E aí vocês vão entender, ele está lateralizando porque ele está tentando reverter um fundo. E aí vamos ver se ele vai conseguir. E o que vocês fazem? Há momentos que vocês não podem fazer nada. Vocês têm que esperar o preço conseguir fazer esse movimento para subir. E se ele perder essa tentativa, ele vai cair, tá? Não é porque ele lateralizou que ele vai conseguir reverter o movimento. Eu só estou explicando os momentos que ele faz essa lateralização, tá bom? E a partir daqui se origina um novo movimento, tá? Então, a gente considera que aqui seria a origem, novamente, dessa queda. Então, aí você vai marcar também essa caixinha aqui, esse candle, como sendo responsável por essa queda. Para quando os preços voltarem aqui novamente, você já está ciente que aqui foi uma zona importante de vendedor que conseguiu ganhar essa briga e jogar o preço para baixo, tá? A partir daqui, de onde o preço for também, olha, aqui, vamos supor que ele consiga subir, aqui também vai ser uma origem do movimento, uma origem de lateralização, que é considerada uma origem de reversão lenta, que vai produzir barra de ignição, seja para cima ou seja para baixo. Tudo bem? Então, esses são os momentos que o preço costuma lateralizar, tá? Por exemplo, quando ele está fazendo também um processo de alta, como nesse caso aqui, vocês observam que o preço, ele lateralizou aqui também. Nesse caso aqui, ele está tentando romper um fundo do diário, tá? Está tentando romper um fundo do diário, que é muito importante. Muitas vezes é um fundo do semanal. Então, ele está fazendo essa mega lateralização. Ou também ele está tentando romper um topo muito importante. E às vezes ele acumula capital dessa forma. Mas 80% das vezes é nesses momentos que eu estou explicando para vocês. Quando ele chega numa origem, então, por exemplo, aqui, olha, vocês podem observar, essa aqui, ó, é a origem desse movimento de alta. Tá vendo que ele subiu muito? Quando ele volta, ó, ele volta no 100%, aqui ele ficou indeciso, então ele lateralizou. Tá vendo? Olha só, aqui é uma origem, certo? Que produziu toda essa alta. Aí ele volta. Voltou todo. Olha o que aconteceu quando ele chegou aqui, ó. Lateralizou para decidir o lado. Estão entendendo? Então, sempre quando o preço ele chega no 100%, aí ele vai ser novamente, vai ter uma decisão para que lado que ele vai, se ele vai ser comprador, se ele vai ser vendedor, e aí há a lateralização, tá? Então, vamos para... Depois a gente vai ver tudo isso, vamos ver exemplos no gráfico, não fiquem preocupados, vocês vão entender tudo isso. Nós vamos fazer exercícios, tá? Eu vou passar exercícios para vocês marcarem tudo isso para mim. E aí, essa semana vai ser somente para aprender isso e mais nada, somente a base, a origem do preço, para que vocês fiquem feras nisso e a gente avance para outras partes da leitura do preço,
Mas vocês vão entender todos os outros movimentos, tá? Então, vamos falar agora de ignição. A ignição é uma barra de força que inicia uma movimentação ou dá continuidade à tendência anterior. Aparece normalmente depois de uma reversão ou lateralização, tá? Para que ela seja formada, é necessário que tenha liquidez ou que não tenha suportes e resistências que impeça o movimento, tá? Então, olha só, a ignição aparece depois de uma lateralização. Então, depois que o mercado lateralizou, tentando romper topo, esse mercado, ele vinha de uma alta. Ele lateraliza e não consegue. Quando ele consegue perder a última barra, e aí vocês vão ter marcado aqui essa última barra de alta, olha, vocês vão marcar, e vocês verem que ele perdeu, vocês já têm que estar preparados para pegar essa puxada, esta ignição, tá? E ser bem ágeis para não ficar de fora delas, porque vocês vão surfar toda essa queda. Isso aqui no H4 corresponde a mais de 600, 700, 1.500 pontos no índice, no mínimo, tá? Uma queda dessa, tá bom? E ela acontece também depois de uma reversão. Então, aqui, novamente, né? A gente tem uma reversão. Essa reversão aqui, olha, também, toda essa reversão aqui é uma caixinha do H4, tá? É uma caixinha do H4. Essa aqui também foi de forma lenta, certo? Foi de forma lenta e ela produziu uma barra de ignição. Essa lateralização aqui, eu coloquei como exemplo que ele veio aqui de uma alta, mas ela necessariamente, para ela produzir essa barra de ignição, ela não precisaria ter vindo de uma alta, que aí caracteriza uma reversão. Ela pode ter vindo aqui, ó, de uma queda também, tá? Essa lateralização, ela pode ter vindo de uma queda. Aqui, o mercado poderia estar caindo, e aí ele encontrou uma zona de comprador, onde ele teve que trabalhar muito para conseguir ultrapassar os compradores. Então, nesse caso, também produz essa barra de ignição, tá? E aqui que tá o exemplo de reversão, né? De quando ele vem de uma queda, lateraliza para fazer a reversão e subir. E aí, vocês já estarão preparados também para pegar a barrona de ignição, tá? Aí, aqui ele fala, desde que não tenha suportes e resistências que impeça o movimento. Então, por exemplo, se você está querendo pegar essa barra de ignição e você tiver uma lateralização aqui, por exemplo, aqui vocês podem ver que ela buscou direto a lateralização, olha. Imagina o que é isso, isso aqui é o H4, imagina o que é isso aqui nos 5 minutos, né, gente? Só que ela, quando tem uma lateralização aqui, ó, tá? Ela vai produzir uma oscilaçãozinha, então você vai ter que pegar essa barra de ignição e fazer uma saída parcial na primeira lateralização, porque lá nos movimentos de 5 minutos, 2 minutos, ele vai produzir uma oscilação. Então, a barra fluida mesmo, ela vai parar onde tiver a próxima resistência, tá bom? Essa daqui também, ela parou aqui porque ela tinha uma resistência, por isso que ela veio só até aqui. Mas mesmo assim, essas barronas são muitos pontos, tá? Muitos pontos. Então, sempre, quando ocorre uma barra de ignição? É quando o mercado acumula dinheiro, né? Ou ele acumula numa lateralização, ou ele acumula numa reversão, uma reversão lenta. Ele está capitalizado, quando ele consegue sair, ele explode, porque ele está com capital. Então, por isso que produz as barras de ignição, muita gente fala barra elefante, né? E aí, vocês conseguem estar dentro dela. Como que você consegue estar dentro dessa barra de ignição e não ficar de fora e ela já ir sem você? Porque você trabalha múltiplos tempos gráficos e quando você vê lá no 5, por exemplo, toda essa reversão aqui está acontecendo no H4, certo?
Quando você viu que lá nos 5 minutos ele conseguiu subir e fez o pullback, você vai entrar, porque você já sabe que vai produzir essa barra de ignição. Então, você vai estar dentro dela. Entenderam? O mesmo acontece aqui. Você vai, por exemplo, aqui ele abriu guepado. Se ele abriu guepado, então você não vai esperar mais nem pullback, você já vai vender direto, porque você já sabe que vai produzir a ignição, tá? Então, também tudo isso nós vamos aprender detalhadamente. Agora eu estou mostrando mais conceitos para vocês entenderem as formas do início de um movimento. Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui é a origem do movimento, apenas isso. Como originou o movimento? Por que o mercado era comprador e, de repente, ele virou comprador? O que aconteceu aí nessa oferta e demanda, né? Esse desequilíbrio, que tinha uma oferta grande de compra e o mercado não conseguiu passar. Tinha uma oferta grande de venda e o mercado não conseguiu passar. Por que isso aconteceu, né? Então, são todas essas formas, tá bom? Agora, vamos ver a exaustão, tá? A exaustão, ao contrário da barra de ignição, a exaustão é uma barra de força que finaliza um movimento. É possível identificá-la se estiver no final de um pagamento de oferta, com falhas ou somente aguardando o processo de reversão total da barra. Então, como que você consegue identificar uma barra e entender que ela é exaustão e ela não é ignição? Mais para frente, quando vocês aprenderem sobre liquidez, que eu vou ensinar para vocês, vocês vão entender que quando ele termina de pagar uma liquidez e faz uma barrona, vocês automaticamente já vão saber que ela não é ignição, tá? Ou quando o mercado ele produz falhas também, aí vocês vão entender que aquela barra que vocês estão vendo grandona ali de queda, ela realmente não é um início de um movimento para queda, e sim um início de um movimento para alta. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é só que ela vai ser o final do movimento, então vocês vão marcar ela, uma barrona grande depois de uma queda, certo? E vocês vão aguardar se vai ter um candle verde de força que vai fechar acima dela, tá? Vocês precisam ver se esse comprador vai conseguir fechar aqui acima. Olha, se ele fechar aqui acima, quer dizer que ela é uma barra de exaustão, porque os compradores consumiram toda ela, então ela não tinha força. Ela foi só um respiro para conseguir finalizar um pagamento ou concluir uma correção de 5% ou concluir uma oferta. Então, só desse comportamento do mercado de fechar acima, imediatamente vocês já sabem que ela exaustou um movimento e vocês estão começando um movimento de alta que vai buscar lá a origem de vendedores, tá? E aí vocês também vão aprender a calcular a liquidez de onde primeiro essa barra consegue ir, para vocês conseguirem pegar certinho esta barra de ignição, tá? Então, esses momentos de exaustão do preço é maravilhoso, tá? É um operacional muito simples de fazer, porque vocês veem uma barrona de ignição e tem um passo a passo, né? Vocês vão esperar fechar acima, tá? Aí vocês vão esperar romper a máxima. Todo o tamanho da barra vai ser devolvido. Na verdade, o que acontece é isso, tá, pessoal? Essa barra, toda essa barra aqui, olha, que ela foi de exaustão, ela é como se fosse uma oferta não aceita. Então, o mercado, a partir do momento que os compradores ganham, ele paga ela o mesmo tamanho dela para cima, tá? Isso também vou ensinar para vocês mais para frente, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui é uma barra de exaustão, uma barrona forte, porém ela finalizou o movimento de alta, certo? Ela foi uma barra forte, mas ela finalizou o movimento de alta. Vocês vão marcar uma linha aqui, olha. Quando ela for perdida, vocês já vão entender que ela vai ser devolvida para baixo, tá? Os vendedores ganhou, então vai iniciar um movimento de queda.
E o primeiro movimento de queda que vai pagar é exatamente o tamanho dela, que é a liquidez, que não foi aceita, tá bom? Então, tudo isso vamos aprender mais para frente. O que eu quero que vocês entendam agora são origens, vou repetir, e motivo das origens. A origem de um movimento nada mais é do que uma reversão do movimento, né? Porque toda origem, o mercado estava subindo e vai cair. Então, partiu daqui, vai subir, partiu daqui, aqui é a origem. Então, são reversões. Como aconteceu essa reversão? Como aconteceu essa reversão? O que o mercado pode fazer a partir daqui, tá? Então, é isso que vocês estão aprendendo agora. E aí, vocês vão aprender já a colocar as linhas no gráfico de vocês. Vocês já vão aprender a dividir compradores de vendedores. Olha que legal. Então, agora, só sabendo as origens, vocês já vão saber marcar o gráfico de vocês dessa parte que nós aprendemos, que é a origem. Por exemplo, onde vocês marcariam aqui? Essa barra de ignição, quem produziu? Partiu de onde essa barra de ignição? Onde é o último movimento fluido de alta? Vou colocar verdinho, né? Que é movimento de alta. Então, agora vocês vão começar a entender. Então, aqui é o último movimento fluido de alta, é esta barra, olha. Ah, então eu tenho que marcar uma linha aqui, porque aqui é onde estão a ordem de vendedores, tá? Quando o mercado chegar aqui, ele pode sofrer a ação desses vendedores. E se ele tiver liquidez e confirmar que ele ainda tem força, eu posso vender para vir até onde? A próxima origem. Ah, esta origem que deu origem, que iniciou esta alta. E quem foi a origem que iniciou esta queda? Partiu daqui, olha. Partiu daqui. Então, quer dizer que quando o preço voltar aqui de novo, eu preciso estar ciente quem vai estar no comando, se vai ser comprador ou vendedor. Se o preço já abriu aqui guepado, então o comprador já assumiu o comando. Eu vou só esperar ele passar aqui, olha, fazer um pullback, que eu já posso comprar, porque o poder está na mão dos compradores. Então, vocês estão entendendo como é legal? De onde partiu essa queda? Partiu daqui, olha, dessa caixinha. Vocês vão começar a marcar as caixinhas de origem. De onde partiu essa alta? Partiu dessa caixinha aqui, tá? Então, quando o preço chegar aqui, e se o preço entrar aqui? Aí ele vai lateralizar, porque ele vai brigar e ver quem é que manda, tá? Então, como que ele vai se comportar aqui dentro? Aí, dependendo, aí vamos trabalhar múltiplos tempos gráficos. Se você está olhando 60 minutos, vamos ver como ele vai se comportar lá nos 5 minutos. Se você quer pegar as origens no 10 minutos, vamos ver como que essa origem aconteceu lá no 2 minutos. Aí a gente começa a trabalhar múltiplos tempos gráficos, tá? O ideal e o mais certeiro, claro, que é o H4 diário, porque aí é onde tem muito mais lotes, né? As movimentações serão muito melhores, muito mais assertivas. E vocês vão olhar tudo isso que eu estou falando aí agora, vocês vão olhar somente as origens e vocês vão entender a eficácia do que eu estou falando para vocês, tá? Então, gente, o objetivo do primeiro módulo, o que é? Que eu quero que vocês aprendam a visualizar as zonas de força, reversão lenta, reversão imediata, ignição, exaustão, lateralização. Vocês vão aprender a visualizar, tá? Depois, vocês vão aprender a marcar esses pontos importantes no gráfico e entender os próximos movimentos. Bom, essa reversão aconteceu através de uma reversão lenta. Teve várias barrinhas para tentar reverter. Então, ele deve produzir uma ignição. Vou ver se vai produzir mesmo uma ignição, tá? Nossa, essa outra aqui, ela aconteceu depois de uma barra de exaustão. Então, os compradores superaram. Deixa eu ver o que aconteceu. Então, vocês vão começar a treinar o olho, tá? A ver essas movimentações. E, por fim, vocês vão confiar nas regiões que são importantes para vendas e compras. E vocês, a partir de então, já começarão a fazer trades muito mais eficientes. A partir daqui, nós vamos ver agora alguns exemplos de tudo que eu falei para vocês no gráfico e depois eu vou passar uns exercícios para vocês
tá? Então, nós vamos trabalhar muito bem tudo isso que eu falei aqui. Essa semana inteira é só para isso, é uma semana só fazendo isso. Base, origem do movimento, reversão e o que ele faz depois dessa reversão. É uma base muito importante para tudo que nós vamos aprender nos próximos módulos, tá bom? Então, vamos trabalhar muito bem elas. Então, é isso. Vamos, então, para o gráfico.